Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito possa nos conduzir a meditar na tua palavra e a ter o teu conhecimento. Que o Senhor possa abrir os mistérios, Senhor Jesus Cristo, da tua palavra, da tua verdade. Que o Senhor possa falar conosco. Que nós possamos ter a compreensão, Pai amado, daquilo que tu revelou a Paulo. Que nós possamos muito mais que ter compreensão, entender, que nós possamos ser transformados por essa verdade. Que o Senhor transforme o nosso ser para que nós possamos nos tornar melhores discípulos, para que nós possamos nos tornar pessoas que amam cada vez mais, pessoas que tenham sentimentos mais parecidos com o teu. Fala conosco, Senhor. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Deus, que és minha rocha e meu redentor. Amém. Amém. Meus irmãos, Paulo escreveu coisas difíceis. Compreender o pensamento deles é um dos grandes desafios que os cristãos possuem. Isso é algo que nós temos observado aqui, em nossos cultos, há um bom tempo. Isso há um bom tempo. Meus irmãos, isso ainda é algo que é afirmado não somente atualmente, hoje, nesse momento em que nós estamos vivendo, de que Paulo é muito difícil de se entender. Ele era um homem que vivia no mundo há muito tempo atrás, com pensamentos totalmente diferentes do nosso. Até mesmo, o autor de 2 Pedro nos diz que Paulo era um tanto quanto difícil de compreender também. Olha só o que ele escreveu. Isso já vos escreveu o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele trata disso também em todas as suas cartas, se bem que nelas se encontram algumas coisas difíceis de entender. Sim, parece que até mesmo no surgimento da igreja, lá na igreja primitiva, o autor de 2 Pedro já tinha dificuldade para entender tudo o que Paulo estava ensinando. Uma das grandes dificuldades de se lidar com a figura de Paulo é a relação dele com a lei e com Israel. Como entender essa relação? Justamente por ser difícil de compreender, sempre houve aqueles que trouxessem diversas acusações contra ele. Uma das quais ele teve que lidar, conforme Atos dos Apóstolos, é a de que ele havia abandonado o judaísmo e a de que ele era contra guardar a lei. E que ele estava andando por aí ensinando às pessoas, ensinando aos judeus, de que os judeus não deveriam guardar a lei. Por isso, se vocês quiserem abrir rapidamente, deixando o dedinho marcado em Romanos 11 e ir lá para Atos capítulo 21. Essas calúnias que estavam passando por ali, elas eram um problema com o qual Tiago e Paulo tinham que lidar no momento em que Atos nos narra um encontro entre essas duas pessoas. Atos capítulo 21, versículo 20, nos diz o seguinte: Logo depois de Paulo chegar naquela região, contando sobre os frutos do seu ministério entre as pessoas, no versículo 20, ouvindo isso, eles glorificaram a Deus. Mas a seguir disseram a Paulo: Como podes ver, irmão, há milhares de judeus que abraçaram a fé, e todos são fiéis observantes da lei. Eles ouviram dizer a teu respeito que ensinas a todos os judeus que vivam no meio dos gentios a abandonarem Moisés e que lhes dizes para não circuncidar os seus filhos, que nem continuarem a seguir as suas tradições. Que vamos fazer? Certamente ficarão sabendo que estás aqui. E assim o relato continua. Tiago dá um conselho para Paulo. Olha, existem calúnias a seu respeito, falando que você tem ensinado às pessoas que você tem que abandonar a lei, que a lei não é mais importante para judeus. De acordo com Atos, os membros da igreja de Jerusalém temiam que Paulo estivesse ensinando aos judeus que eles deveriam abandonar a lei pela fé em Jesus Cristo, como se uma coisa fosse oposta à outra. E ainda de acordo com o livro de Atos, Paulo aceita de bom grado demonstrar que ele, apesar de agora crer que Jesus de Nazaré era o Messias de Israel, ele ainda era fiel à lei de Deus e a Israel. De acordo com Atos, a interpretação sobre os ensinos de Paulo, daqueles que canoniam o apóstolo, era de que eles ensinavam os judeus que havia uma oposição
entre Jesus e a lei. Que ele ensinava que os judeus não deveriam mais guardar a lei. E que ele mesmo também não guardava mais a lei. De acordo com Lucas, essa era uma concepção errada sobre Paulo e sobre seu ministério. Mas Paulo era o apóstolo aos gentios, para aquelas pessoas que não haviam nascido judeus. Ele acreditava firmemente que os gentios não precisavam se tornar judeus para que eles pudessem se tornar povo de Deus. Quando na igreja da Galácia apareceram alguns mestres ensinando que os gentios deveriam se tornar judeus para serem salvos, Paulo afirmou que eles estavam proclamando um outro evangelho. Afinal de contas, a lei que o Senhor revelou a Moisés no Sinai havia sido dada para os judeus como uma graça, um presente de Deus para os judeus, para que eles possam aprender a viver uma vida correta diante de Deus, seja de forma moral, seja de forma civil, seja de forma cerimonial. E não, Deus não enganou o povo de Israel ao lhes dar uma lei para que eles achassem que eles podiam guardá-la perfeitamente para conquistar a salvação por meio da sua performance. A lei não havia sido dada para eles para isso. Os judeus não acreditavam que a lei era um meio para se conquistar a salvação. Ela era um presente gracioso de Deus para eles. Mas esse é o ponto. Somente para eles. Paulo afirmava que a circuncisão e a adoção da lei judaica, em sua totalidade, não funcionariam para os gentios, porque o Deus de Israel nunca quis que não-judeus que se submetessem à circuncisão e à lei judaica. Ele acreditava que com a morte e com a ressurreição de Jesus Cristo, o fim dos tempos havia se iniciado e que havia chegado o momento em que os gentios iriam se converter ao Deus de Israel. Como, por exemplo, está escrito no livro de Sofonias, no capítulo 3, versículos 8 a 10. Portanto, esperem por mim, diz o Senhor. Esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira. Porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Ou então, como está dito em Tobias, e todas as nações em toda a terra se converterão e temerão a Deus em verdade. Todos abandonarão os seus ídolos, que os seduzem falsamente com as suas mentiras. Então bendirão, como é justo ao Deus eterno. E todos os filhos de Israel, libertados naquele dia, lembrados de Deus com sinceridade, serão reunidos e virão para Jerusalém. Paulo acreditava que, com a ressurreição de Jesus Cristo, o fim dos tempos havia se iniciado. E era a hora, enfim, dessas profecias de que um dia os gentios viriam e se converteriam ao Deus de Israel. E viriam não como judeus, como a lei ensinava, mas como gentios, como os profetas afirmavam. Eles viriam e se converteriam, abandonariam os seus ídolos e adorariam ao Deus de Israel, ao verdadeiro Deus. Não se tornando judeus, mas vindo para ele como gentios. Os gentios poderiam ser salvos como gentios. Eles não precisavam tentar se tornar outra coisa para serem corrigidos por Deus, para que eles possam ser justificados. Por meio do batismo, os gentios recebem o Espírito de Cristo e assim elas se tornam uma pessoa com ele, Jesus. Receber o Espírito, que por mais espiritual que isso possa soar para nós hoje, para um judeu, o espiritual não significa imaterial, mas era algo que é um tanto diferente para a gente entender, mas era algo muito material e concreto, você receber o Espírito de Deus. Por meio do batismo,
os gentios recebiam esse Espírito, que era para eles uma forma material de receber a semente de Abraão e se tornar um herdeiro. Era uma maneira quase fisiológica, pelo menos era dessa forma como eles entendiam o Espírito, uma maneira real de eu ser transformado sem eu deixar de ser quem eu sou. Isso acontecia no batismo, no momento que eu era unido à pessoa de Jesus e eu recebia dessa forma a herança do povo judeu. Dessa forma, por meio da participação em Cristo, o gentio se tornava parte de Israel. Ele tinha acesso às heranças de Israel. E como Cristo havia sido vindicado após a sua morte, os gentios, por estarem unidos a Jesus Cristo, eles também seriam justificados no final dos tempos. Deus estava literalmente corrigindo tudo o que havia de errado com este povo. Os gentios realmente estavam se convertendo ao Deus de Israel. Era isso que o ministério de Paulo pôde demonstrar. Mas mesmo assim, parece que as coisas não estavam indo tão bem quanto o esperado. Os judeus, que eram o povo do Messias, que eram aqueles que seriam os maiores beneficiados pela manifestação de seu Messias, Jesus de Nazaré, eles não estavam aceitando que Jesus Cristo era o tão esperado Cristo. As coisas não deveriam acontecer dessa forma. Nós já observamos como Paulo demonstra uma grande tristeza pelo fato de eles não virem a fé em Cristo. Afinal de contas, ele diz no capítulo 9, versículo 4 e 5, eles são israelitas, a eles pertencem a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, a promessa, bem como todos os patriarcas. Então, como poderia o povo eleito não aceitar justamente o clímax do momento pelo qual eles foram eleitos? A pergunta que Paulo tem que lhe dar é: a palavra do Senhor falhou? Paulo percebe que em toda a história de Israel, para responder a esse questionamento, será que a palavra do Senhor falhou? Que em toda a história de Israel, principalmente entre seus ancestrais, os patriarcas, Deus decidiu trabalhar por meio de Isaac, não de Esaú. Deus decidiu sempre trabalhar de acordo com a promessa, não de acordo com a carne. Deus, desde sempre, manipulou as relações biológicas, criando descendentes de onde não deveria haver descendentes, seja com Isaac, seja com Jacó, seja ao não escolher Esaú, seja a não escolher o filho da Ismael. Deus não manifestou a sua promessa por meio das características humanas, mas pela escolha de Deus. No passado, Deus até mesmo endureceu o coração de Faraó a fim de que seu plano pudesse acontecer. E aparentemente, ele estava endurecendo o coração de outras pessoas nesse exato momento. E então, Paulo começa a utilizar no capítulo 10, no capítulo 11, a metáfora de uma corrida. Que diremos então? Os gentios que não buscaram alcançar a justiça, alcançaram a justiça, enquanto Israel, que procurava seguir uma lei de justiça, não chegou até esta lei. Por quê? Porque queriam conseguir pelas obras e não pela fé. Assim, tropeçaram na pedra de tropeço. Romanos capítulo 9, versículo 30 a 32. Na corrida, um estava consciente do caminho que deveria ser seguido, o outro não. Até que, de repente, aquele que estava consciente tropeça e cai. E aquele que estava na corrida, mas sem saber que estava realmente no meio de uma competição, ele ultrapassa a frente e toma a frente da corrida. Ele toma o primeiro lugar. A pergunta que fica: eles tropeçaram por sua própria culpa? Os gentios acertaram e os judeus erraram? É culpa dos gentios terem acertado?
é culpa dos judeus terem errado. Não. O erro não estava neles, assim como o acerto também não estava nos gentios. O mistério é que tudo isso estava na misteriosa escolha divina. Não lhes faltou zelo nem comprometimento com Deus, como Paulo fala no capítulo 10, no versículos 8 a versículo 4. Olha só. Sou testemunha de que eles têm zelo por Deus, porém, não segundo o conhecimento, ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus, pois Cristo é a finalidade da lei para a justiça de todo aquele que crê. Cristo é a finalidade da lei. É como se Cristo fosse o ponto de chegada na grande corrida. E os gentios, sem perceber, chegaram justamente no final da corrida. E então é isso. Paulo pergunta no início do capítulo 11. Eu pergunto, será que Deus então rejeitou o seu povo? Paulo responde no versículo 1, de modo algum. Paulo afirma que assim como nos tempos do profeta Elias, existia um remanescente de Deus, que estava consciente da forma como Deus estava trabalhando. Ainda nos tempos de Paulo, havia um remanescente, assim como nos tempos de Elias, haviam 7.000 pessoas que não haviam se dobrado a Baal. E ele então continua no versículo 11, novamente com uma pergunta. Eu pergunto, pois porventura eles tropeçaram para cair de vez? Não, de modo algum. O passo em falso que deram serviu para a salvação dos gentios, e isso para despertar os ciúmes neles. Ora, se o passo em falso deles significou a riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a adesão deles. Eis o plano misterioso de Deus. Deus agiu dessa forma para abrir espaço, para que os gentios fossem enxertados naquilo que Paulo vai falar mais à frente, que é a grande videira. Essa grande videira que é Israel. Os gentios são enxertados em Israel. Os judeus, eles são membros naturais da videira. Os gentios são membros enxertados não naturais dessa oliveira, dessa videira que é Israel. Conforme Paulo vem nos falar nos versículos 13 até o versículo 24. A vós, gentios, eu digo, enquanto eu for apóstolo dos gentios, honrarei o meu ministério, na esperança de despertar ciúmes nos da minha raça, e assim salvar alguns deles. Se o afastamento deles foi reconciliação para o mundo, o que não será a sua acolhida, senão uma passagem da morte para a vida? Aliás, se as primícias são santas, a massa toda também é santa. E se a raiz é santa, os ramos também são santos. Se alguns ramos foram cortados, e tu, oliveira silvestre, fosse enxertado no lugar deles, e assim te tornar-te participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, não te glories à custa dos ramos cortados. Se mesmo assim te gloriares, toma consciência de que não és tu que te sustentas, a raiz, mas é a raiz que te sustenta. Dirás, alguns ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Bem, esses ramos foram cortados por causa da incredulidade deles. Tu, porém, é pela fé que está firme. Portanto, não te ensoberbeças, antes teme. Com efeito, se Deus não poupou os ramos naturais, nem a ti poupará. Repare na bondade e na severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, para contigo, bondade, e contanto que perseveres nessa bondade. Do contrário, tu também serás cortado. Eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Deus é bastante poderoso para enxertá-los novamente.
Com efeito, se tu foste cortado da oliveira silvestre, a qual pertencias por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais eles serão enxertados em sua própria oliveira, a qual eles pertencem por natureza. A aliança de Deus é com eles, e nós apenas estamos inclusos. E nós devemos ter temor ao lidar com isso. E meus irmãos, Paulo continua falando, por mais que na realidade atual eles exerçam um papel de inimigos do evangelho, na realidade eles só exercem esse papel não por causa deles, mas por causa do plano divino que quis dessa forma, que agiu desse jeito. E tudo isso por quê? Por causa dos gentios, para que os gentios pudessem ser salvos. E Paulo então continua no versículo adiante. Para que não confiais demais em vossa sabedoria, irmãos, desejos que conheçais este mistério. O endurecimento de uma parte de Israel vai durar até que tenha entrado a totalidade dos gentios. E então todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador. Ele removerá as impiedades do meio de Jacó, e esta será a minha aliança para com eles, quando eu tirar os seus pecados. De fato, quanto ao evangelho, eles são inimigos, para benefício vosso. Mas, como povo, eles são escolhidos, são amados por causa dos pais. Com efeito, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Como vós outrora fostes desobedientes a Deus, e agora alcançastes a misericórdia pela desobediência deles, agora são eles que desobedecem, dando ocasião à misericórdia de Deus para convosco, a fim de que também eles alcancem a misericórdia. De fato, Deus incluiu a todos na desobediência, a fim de ser misericordioso para com todos. Judeus e gentios participaram de uma desobediência mútua, benéfica um para o outro. Quando um era desobediente, era para o benefício do outro. E quando o outro se torna desobediente, é para o benefício do anterior. Essa desobediência foi arranjada por Deus desde o princípio. E a desobediência de cada um desses povos resultou em misericórdia para o outro. Eis o misterioso e difícil plano de Deus. Esse é o misterioso plano divino. Um plano misterioso demais para a nossa compreensão. Porque ele acaba no versículo 32 dizendo coisas que são tanto quanto estranhas. Assim como o que nós temos no final do versículo 26. Que logo depois do ministério de Deus com o meio dos gentios, a totalidade dos gentios será por salva, então todo o Israel será salvo. Como diz Ep Sanders, este versículo, para que ele seja misericordioso para com todos, é a conclusão dos 3 capítulos, Romanos 9, 10 e 11. A conclusão é que apenas aqueles que colocaram a sua fé em Cristo é que serão salvos. É que Deus será misericordioso para com todos. O que aconteceu com a fé em Jesus Cristo? Paulo subitamente desvalorizou a fé em Jesus Cristo em favor de uma salvação universal de todas as pessoas? Uma resposta decisiva a gente não pode dar. Não tem como a gente saber. Uma resposta decisiva não pode ser dada. No entanto, ele sugeriria, 5 minutos depois de dizer isso aqui, tudo que ele acabou de dizer, que após ele ter escrito Romanos 11:32, se você perguntasse para ele se alguém precisava colocar a sua fé em Jesus Cristo para ser salvo no final, ele diria, sim, com certeza. A conclusão de Romanos 11 não diz como Deus fará aquilo que está escrito aqui. Se os judeus no final dos tempos irão crer ou não. Não está escrito.
A conclusão inesperada de Romanos 11 não nos diz como Deus agirá para a salvação de Israel. O Redentor virá e perdoará os pecados dos judeus. Isso significa que eles aceitarão Cristo? Nós não sabemos. A verdade é que este Deus é todo-poderoso e onipotente, e caso Ele queira, Ele pode até mesmo burlar as regras que Ele mesmo pretendeu que agissem. Realmente, Paulo escreveu coisas de difícil compreensão. Tudo o que nós podemos fazer é muitas vezes abrir espaço para a imaginação e muitas vezes não ousar dizer o que a Bíblia não diz. Mantermos fiel apenas ao que nos é dito. O ponto é que depois de Paulo escrever tudo isso, que Deus usará de misericórdia tanto para gentios para quanto judeus, sem explicitar como isso irá acontecer, no versículo 33, Paulo, ao invés de explicar as coisas e deixar tudo muito mais fácil para a gente, ele começa a louvar a Deus. E ele brada um hino de louvor a Deus pelo grande, misterioso plano divino para a salvação da humanidade. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Como são insondáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu-lhe alguma coisa para receber uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. De fato, coisas difíceis. E a gente não entende tudo. E às vezes é melhor a gente nem entender. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai amado, pelo teu grande e misterioso plano. Que por meio da desobediência de um, o outro é aceito. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor nos revelou em Israel, na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor se revelou a nós, Pai. Senhor Jesus, que nós possamos enxergar o nosso lugar nesse grande e misterioso plano da salvação, que nós fomos enxertados, que nós gozamos de misericórdia em Tua presença, Deus. Senhor Jesus Cristo, que nós possamos viver, Pai amado, essa vida, Pai, debaixo da Tua graça, sabendo, Pai amado, que nós não temos nada, nós não fizemos nada e nós nunca poderemos fazer nada para merecer, conquistar ou qualquer outra coisa do tipo. Nós nem mesmo nascemos, Pai amado, na família que deveria ser salva, mas o Senhor, com Teu grande amor, olhou por nós, olhou para mim, olhou para cada uma dessas pessoas que está aqui e decidiu alcançá-las e redimi-las. E hoje elas podem experimentar de graça na Tua presença. Senhor Jesus, que a nossa vida possa ser uma demonstração de louvor a Ti, a agradecer a Ti, Senhor Jesus Cristo. E, Senhor Jesus, que esse povo, Pai amado, ao qual o Senhor colocou aqui na terra, que nós possamos saber, Pai amado, e lutar, Pai, por eles. Senhor Jesus Cristo, a eles que há pouco tempo atrás, na história foram massacrados, Senhor Jesus Cristo, por pessoas que se julgavam e afirmavam proclamar o Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos lembrar que o chamado dele é revogável e que eles são amados por Ti, apesar da inimizade. Pois, Senhor Jesus Cristo, no passado nós também fomos inimigos e o Senhor nos reconciliou contigo. E o Senhor nos fez filhos. Senhor, que nós possamos gozar dessa experiência de sermos Teus filhos. Que nós possamos proclamar para que mais pessoas venham se tornar Teus filhos e participar do banquete messiânico, Senhor Jesus Cristo, aqui na igreja e no final dos tempos, em Tua presença. Glórias a Ti sejam dadas, em nome de Jesus. Amém. Amém.